Em 2022, a segunda igreja presbiteriana de Uberaba completa meia década de existência. 50 anos fazendo a diferença no bairro. No dia 5 de maio de 1939, na residência do Sr. José Bonifácio, iniciou a história da segunda igreja em uma escola bíblica dominical. Presente seu fundador, Sr. José Nunes Vanderlei, e sua esposa Dona Conceição Diniz Vanderlei, Dona Rita Cardoso da Costa, a jovem Jovita Barbosa, além de algumas crianças e o proprietário da casa. Poucos meses depois, o trabalho foi transferido para a casa do casal Francisco Barbosa e Maria Barbosa, uma frequência que ultrapassou 100 pessoas. Nesta mesma época, havia um trabalho nos Olhos d'Água, na residência do casal, Sr. Eduardo Manuel de Oliveira e Dona Maria Rita de Jesus, sob direção dos irmãos Lamartine e Reginaldo da Silva, Olímpio José dos Santos e José Nunes Vanderlei. No dia 11 de novembro de 1943, foi inaugurado um templo medindo 7 por 14 metros, anexando os dois trabalhos nos Olhos d'Água. Com a expansão dos trabalhos, no dia 11 de novembro de 1956, foi construído o templo na Rua Prudente de Moraes. Já em 1970, todas as sociedades internas funcionavam regularmente e contavam com uma frequência à escola bíblica dominical de 125 pessoas. A congregação foi organizada no dia 21 de maio de 1972, em assembleia presidida pelo reverendo Pedro Ferreira de Rezende, obtendo 63 membros comungantes e 54 não comungantes. Sr. José Nunes Vanderlei, fundador e organizador da Segunda Igreja, ficou na direção dos trabalhos como presbítero na congregação entre os anos de 1939 e 1974 e como primeiro pastor presidente entre os anos de 1975 e 1984, sendo jubilado no ano de 1980. Os pastores subsequentes foram na ordem: Reverendo Ezequiel Ozanam. A segunda igreja, eu já disse em outras vezes, é parte integrante da minha história familiar e pessoal. Aí eu fui o primeiro pastor, depois do fundador, que é o reverendo José Nunes Vanderlei. Aí eu celebrei a minha primeira Santa Ceia, porque quando fui ordenado, essa foi a igreja que eu comecei tudo. Aí a minha primeira filha nasceu, a Letícia. Então essa igreja é o começo da minha caminhada. E por isso que eu tenho um carinho muito especial por vocês e que a história dessa igreja continue sendo uma história vibrante e que Deus derrame graça e misericórdia sobre a vida de todos vocês. Reverendo Davi Pereira, Reverendo Ricardo Mota Leite, Reverendo Elimar Soares da Silva, Reverendo Sebastião Batista da Cunha. Então queremos cumprimentar a Segunda Igreja Presbiteriana de Uberaba pelos seus 50 anos de história. Então Deus nos deu o privilégio de pastorearmos esta igreja nos anos 2003 e 2004. Algo que me marcou muito nesse período foi que fiquei conhecido aí na cidade de Uberaba como pastor da bicicleta, porque Deus nos deu o privilégio de fazer várias visitas usando a bicicleta. Eu quero deixar algumas palavras com a igreja, com todos os irmãos. Sejam sempre apegados à palavra de Deus e vivam na prática diariamente. Sejam perseverantes e levem a mensagem das boas novas do Evangelho a muitas almas perdidas. Vale a pena servir ao Senhor fielmente e que muitos frutos sejam colhidos aí
para a glória de Deus e para a expansão do Evangelho na cidade de Uberaba. Que Deus os abençoe e, mais uma vez, parabéns, Segunda Igreja. Reverendo José do Carmo de Oliveira. Estou passando aqui para poder desejar feliz aniversário, para essa igreja tão querida, tão especial, que está completando mais um ano de organização. A Segunda Igreja Presbiteriana de Uberaba é uma igreja acolhedora, é uma igreja de pessoas muito prontas para servir, que se colocam à disposição do trabalho para o Senhor. É uma igreja que tem buscado a Jesus de todo o coração e que tem experimentado muitos frutos nessa caminhada. Eu desejo que o poder do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, abençoando, e que a cada dia da caminhada dessa igreja, o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, seja exaltado e seja adorado em espírito e em verdade. Deus abençoe a todos. E o atual pastor da igreja, reverendo Kleber Macedo de Oliveira. Aos 50 anos de existência, com muitas lutas e também muitas vitórias, pela graça de Deus, tivemos um privilégio de cooperar no trabalho do bairro Boa Vista. Construímos e organizamos a Igreja Presbiteriana no Parque das Américas. Enviamos e sustentamos durante períodos de estudo irmãos que hoje são pastores e evangelistas trabalhando na obra do Senhor. É falar sobre a minha vida, é falar sobre um processo de conversão, é falar sobre um momento de transição muito grande entre choro e alegria, entre instabilidade e estabilidade. Foi um momento em que eu conheci o Senhor Deus, foi um momento em que nós conhecemos uma nova família, quando nós nos encontramos com essa igreja tão amada, e essa igreja nos encontrou. Então tenho só boas lembranças, até hoje chamo de minha igreja, o pastor é o meu pastor, os irmãos são os meus amigos, a minha família. Então agradeço muito a Deus, cada um dos irmãos, e parabéns por mais um ano de vida a essa igreja tão amada. Ao nosso Deus, toda honra e louvor por ter nos ajudado até aqui. Que sua bondade e misericórdia reinem em nosso meio para que possamos crescer dia a dia no testemunho do Senhor Jesus. E que neste esforço estaremos também honrando nossos amados que tanto trabalham por esta querida igreja e que já estão desfrutando das delícias do lar celestial. Parabéns, Segunda Igreja Presbiteriana de Uberaba.